Mas que raio seria esse tal de sistema semipresidencialista que tanto foi discutido essa semana aí pelos ministros do Supremo? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Raoni e hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tomou o noticiário nos últimos dias e acho que todo mundo tem um pouco de dúvida sobre isso. Vocês ouviram falar sobre o semipresidencialismo. O que seria essa mudança que os ministros do STF comentaram nesse dia e que poderia ser implementada no Brasil nos próximos anos? Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Em evento recente, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, defendeu nesse evento do STF o modelo do semipresidencialismo e eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, como que funciona o nosso sistema político, essa educação política que nos falta, né? É uma das minhas defesas enquanto professor, acho que nós precisamos avançar nesse sentido para que a sociedade compreenda como que funciona a nossa sociedade, o nosso governo, né? O nosso Estado brasileiro, na verdade. O semipresidencialismo, ele é um sistema bem parecido com o parlamentarismo, e o parlamentarismo inglês, para quem aí já ouviu falar um pouquinho como funciona lá o sistema político. Ele é adotado em países como Portugal e França e ele prevê, na verdade, uma divisão dos poderes dentro do executivo. E aí a gente vai entender um pouquinho como que funciona essa dinâmica. Hoje no Brasil nós temos o sistema presidencialista. A gente escolhe o nosso presidente baseado no voto e esse presidente, que é o chefe do executivo, ele tem amplos poderes relacionados, por exemplo, a políticas públicas de educação, de segurança pública, de saúde. E ele é o chefe do Estado brasileiro, certo? É o chefe das Forças Armadas. Então ele tem todas as responsabilidades do Poder Executivo na sua pessoa. Esse é o sistema presidencialista. Nós temos aí o parlamento, que é o nosso poder legislativo, e nós temos o poder judiciário em suas várias instâncias. No sistema semipresidencialista, nós temos normalmente as eleições para deputado federal, para o Senado, os deputados estaduais, certo? Os governadores e também para o presidente da República. No entanto, o Poder Executivo ele sofreria, na verdade, uma mudança bem estrutural. Ao invés do presidente da República ter amplos poderes dentro do Executivo, quando eu falo amplos poderes, são todos esses poderes que eu falei para vocês. Esse poder seria dividido com a figura do primeiro-ministro, que seria indicado através de votação direta pelo Congresso Nacional, ou seja, os 513 deputados hoje votariam neste primeiro-ministro e esse sim teria a responsabilidade de governo, ou seja, ele faria acontecer as políticas públicas que são funções hoje do Executivo de propor. O presidente da República continuaria sendo, na verdade, eleito pelo povo, mas as suas responsabilidades seriam diferentes. No caso desse modelo semipresidencialista, a gente teria o presidente da República, isso pode ser desenhado dentro dessa política de Estado, tá bom, gente? Porque precisa ser refeita a Constituição para que isso aconteça, né? Nesse desenho, ao exemplo de Portugal e de França, a gente veria, na verdade, o presidente da República chefiando as Forças Armadas e fazendo as negociações internacionais. Ele seria, na verdade, uma figura que muito mais conciliadora dentro das políticas internacionais, dentro de uma política de diálogo com outros países, né? Mas não necessariamente alguém responsável pela articulação de governo. Então, seria uma divisão bem específica entre o Poder Executivo na figura do primeiro-ministro e do presidente da República. Esse seria o desenho proposto. Mas a gente sabe que isso é complicado de se fazer, é necessário a gente mudar questões na Constituição, mas é uma questão importante para a gente pensar, cara, olha só como que funcionaria o Brasil nesse modelo. Mas a gente pode perceber algumas questões que são ok, né? E outras questões que são mais complicadas. O que os ministros estão falando é que nesse modelo semipresidencialista a gente evitaria essa constante crise, pedido de processo de impeachment. Mas assim, enfim, todo processo de impeachment ele é danoso para a sociedade, né? Ele cria traumas dentro das instituições, traumas para a democracia. Os ministros defendendo esse modelo, eles diriam que, olha, se o governo não está legal, a gente troca o primeiro-ministro e o Congresso Nacional tem o poder de instituir esse cargo e instituir outra pessoa no lugar dele. Bom, isso é lógico. O presidente da República continuaria sendo presidente da República dentro do seu mandato, trocaria apenas o primeiro-ministro. Essa é uma solução que, a nosso ver, assim, legal. Alguns problemas seriam assim. Algumas tensões na política aconteceriam. Imagine que o presidente da República ele é eleito, tá, por voto direto, como sempre acontece, e o parlamento escolheria alguém
que fosse que tivesse uma afinidade política diferente do presidente da República, ou seja, um primeiro-ministro que seria da oposição e o presidente da República de outro lado. Então nós temos aí dois lados, né? A gente veria que o Poder Executivo teria problemas políticos aí de relacionamento, né? Por outro lado, também poderia ser alguém alinhado ao governo. Dependeria da composição da Câmara. Seria uma questão também bem complicada de se gerir. Afinal, nós vivemos um sistema presidencialista hoje e nós temos o problema que é uma teoria bem famosa, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Os governos presidencialistas, né? Os nossos governos precisam, de certa forma, do Congresso Nacional para governar. Para ter essa governabilidade, o presidente da República precisa de apoio do Congresso, porque sem isso ele não consegue pautar os seus projetos, ele não consegue aprovar as medidas, né, que esse governo coloca. Obviamente pode estar, assim, dependendo do clima político, pode estar à mercê de um processo de impeachment. Bom, são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa discutir. Reforma política é uma questão importante que eu vejo no Brasil, tá? Aí a gente pode defender que modelos, a gente pode discutir isso. Acho que a democracia pede esse debate. No entanto, é importante a gente também entender o que está acontecendo, quais são esses conceitos. E aí fica aí, galera, essa contribuição para a gente entender como que funciona um pouquinho do nosso Estado brasileiro, tá? Me segue aí para a gente conversar sobre mais assuntos, para a gente debater mais temas. Meu nome é Raoni, eu estou aqui à disposição para a gente trocar essa ideia aí. Valeu? Um abraço e tamo junto.